Olá, meninos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, tranquilos. Estamos aqui trabalhando de uma outra forma, né? Bem diferente do que eu estou acostumada a trabalhar com vídeos, mas o importante é a gente estar contribuindo para o crescimento e o intelecto de vocês, né? Nós estamos passando aí por momentos difíceis, mas vamos lá. Nós temos que estar sempre nos reinventando. Essa que é a grande verdade, né? A gente tem que sempre estar com força para passar pelas tribulações. Então, dando continuidade ao nosso assunto do terceiro bimestre, né? Que eu falei um pouquinho semana passada sobre Platão. Então, tá aí, né? Então, ele nasceu em Atenas, né? Platão, ele foi muito importante, foi e é muito importante para a filosofia ocidental e até mesmo podemos dizer para todo o contexto, né, ocidental e da modernidade. Platão, ele foi um grande gênio, ele foi também discípulo de Sócrates, né? Ele foi professor de Aristóteles e discípulo de Sócrates. Então ele teve uma influência assim, na filosofia grandiosa, que ele foi influenciado, né, por Sócrates e todo o contexto em que ele viveu em Atenas, né, durante a sua vida toda. Ele nasceu em berço nobre, né, então ele teve a oportunidade de ter uma boa formação, de estudar, né, então ele estudou filosofia, ele estudou política, mas ele tinha também uma visão dentro do militarismo. Por quê? Porque dentro do contexto de vida dele, ele passou por uma guerra, né? Vamos dizer assim, por um período de guerra que a Atenas viveu. Então, isso influenciou também no comportamento platônico, né? Então, ele nasceu antes de Cristo, né? E aí ele é formado, praticamente ele foi o que formou a escola, contribuiu para a escola pitagônica, né? E a escola também de platônica, né? Então ele criou uma escola e ele era muito interessado em todas as vamos dizer assim, partes do que formava o conhecimento. Hoje a gente tem essa estrutura de estudar o conhecimento fragmentado. Na época deles, eles estudavam o conhecimento como um todo, que é uma visão geral do ser humano, né? Que a verdade é essa. Nós não podemos ter uma visão que, bom, agora eu vou aprender matemática, eu vou esquecer português. Não. A matemática, o português, filosofia, geografia, tudo vai contribuir para a formação do meu intelecto, né? Então, os gregos antigos tinham essa visão. Então, vamos lá, vida e obra. Platão nasceu em Atenas, como eu falei, né? Ele estudou vários tipos dos campos do nosso conhecimento, foi discípulo de Sócrates, né? E quando Sócrates morreu, desiludiu-se com a política e dedicou-se à filosofia. Resolveu eternizar os ensinamentos do seu mestre. Lembrando o seguinte, gente, Sócrates nunca escreveu nada, mas Platão, ele deixou uma obra escrita muito grande. E a obra dele se divide em algumas partes, né? Tem tantos chamados primeiros diálogos, né? Que depois vem a questão da república e depois vem a questão da alma. Então, a obra platônica, ela se divide nesses 3 pontos. Alguns escritos deles iniciais, ele sempre relatou a questão dos diálogos socráticos, né? E também, através desses escritos, aqui a gente teve conhecimento sobre a questão do posicionamento de Sócrates, né? Que é a maêutica, a dialética, que quando começa com Sócrates. Então, ele escreveu essa primeira fase da parte da vida dele, através dos diálogos, depois ele escreve sobre a República. E aí ele faz alguns escritos sobre a República, onde vai conter, né, o texto da alegoria da caverna ou o mito da caverna, que a próxima aula eu vou estar falando em específico sobre o mito da caverna, né? E Platão, ele tinha uma visão
muito grandiosa sobre o ser humano, porque ele achava que o homem tinha que estar sempre buscando, né, a busca do conhecimento e virtude. O conhecimento e virtude. O termo virtude é um termo que para os gregos antigos queriam dizer caráter, uma boa pessoa, né? Então ele já tinha visão de virtude. Então nós temos aqui, eu coloquei algumas obras, né? Das obras de Platão, né? Cerca de 30 chegaram até os nossos dias. Mas as célebres foram escritas sobre a forma de diálogo, como eu coloquei para vocês. Existem alguns escritos hoje em dia que é contestada a autenticidade deles, né? Se realmente foi Platão ou não que escreveu. Mas está aí. A República, né? Que é dividida em 10 volumes. Protágoras, né? Apologia, Fédon, Timon e o Banquete. O Banquete ele também narra sobre um grande diálogo socrático, né? Fédon é quando ele narra a morte de Sócrates. A morte de Sócrates, ele mexeu muito com Platão, tanto que ele largou tudo, fez uma grande viagem, ficou desiludido com a questão da política e ele se dedica integralmente à filosofia. Aí é quando ele se dedica à filosofia que ele começa essa questão da divisão dos mundos, né? Que aqui nós somos cópias das cópias. Então o mundo ele tem essa divisão do mundo real e o mundo inteligível, né? Que ele vai fazer essa divisão quando ele começa em uma outra fase da vida. Bom, vou deixar para vocês lá no GR8 atividades sobre Platão. É interessante que vocês leiam outros textos, que vocês vejam outros vídeos para poder estar enriquecendo o conteúdo de vocês, né? Eu acho muito interessante quando eu recebo mensagem, olha, eu vi tal vídeo. Isso é principal. Vocês têm que buscar essa autonomia de estudo de vocês. É muito importante. Aqui nós só estamos mostrando para vocês a ponta do iceberg, né? Então, abaixo tem um conhecimento muito grandioso que está na mão de vocês. Então, utilizem a internet como uma grande ferramenta positiva nesse momento que nós estamos vivendo, certo? Então, tá aí, eu separei 2 frases de Platão para vocês, né? Então, vamos lá. Tente mover o mundo. O primeiro passo será mover a si. Olha aí a questão da autonomia. Então, antes de você mover o mundo, construa o seu conhecimento, o seu saber, né? Construa você mesmo. Então, mova a você mesmo. Vencer a si próprio é maior das vitórias. É a maior das vitórias. Então, quando a gente consegue vencer os nossos limites, nós conseguimos sempre alcançar a maior vitória, né? Então, eu deixo aqui meu forte abraço para vocês, né? Que vocês fiquem com Deus, tranquilo, e cuidem-se muito, ok? Beijo, até a próxima.